Olá, gente, tudo bom? Colocando aqui os meus acessórios restantes. Hoje vai ser um vídeo bem descontraído. Estou feliz que estou conseguindo gravar hoje, porque faz tanto tempo que eu tava querendo gravar, não tava conseguindo. Hoje o tema vai ser devocional, porque se você me segue lá nos meus perfis, né? TikTok, Instagram, principalmente TikTok, né? Porque eu apareço no story por lá. Eu posto, né, meu dia a dia com vocês, o que eu estou lendo, a próxima resenha, enfim. Chegou alguns livros aqui pra mim e lá eu falei, né, vou deixar aqui meu nome, é o mesmo nome, tá, nos dois perfis. Lá eu comentei com vocês que eu iria dar uma pausa nas leituras sobre feminilidade para focar no meu devocional pessoal, né, na minha personalidade, porque eu estava focando, né, sobre feminilidade, que é o tema aqui do canal, e eu tava lendo mais focado nisso, mas mais por uma questão de compromisso do que por uma questão de um desejo profundo do meu coração, né? Então, quando começou a ficar mais por uma questão de produzir conteúdo, eu quis, peraí, Andressa, vamos parar, vamos, né, focar aqui no que realmente vai, porque pra mim, edificar a vida de vocês, e eu espero que eu esteja edificando, eu preciso também, né, ser edificada, né? Então, lá eu expliquei que eu ia dar uma pausinha, focar um pouco no devocional pessoal, então ler alguns livros mais focados no meu pessoal mesmo. E aí, é claro que isso já, de certa forma, produz conteúdo para vocês, né? Mas é um pouco fora do tema do meu canal, né? E eu não posso ficar sempre saindo fora do tema daqui, né? Então, eu te falei, comentei lá com vocês, eu tinha um pouco de receio de não ter conteúdo pra cá, mas dificilmente ficarei sem conteúdo. Por quê? Porque eu terminei de ler esse aqui, do Iago Martins, Igrejas que Calam Mulheres. Gente, eu achei que eu ia discordar de algumas coisas desse livro, algumas. Mas eu simplesmente concordei com tudo. Impressionante. Concordei com tudo desse livro, gente. Acrescentaria apenas duas coisas, li o livro inteiro. Acrescentaria apenas 2 pontos. Não discordando, apenas acrescentando mesmo, porque de fato eu concordei com tudo. E não apenas concordei, mas como fui edificada, aprendi coisas novas. Aprendi que existe uma teologia específica para a área feminina, vocês sabiam? Que era a teologia da antropologia teológica da mulher. Uma teologia focada na mulher. Então, mulher é tão complexa quanto arminianismo e calvinismo. Vocês sabiam? Eu descobri, então, você, homem casado, não fique frustrado quando você não entende suas mulheres. Porque as próprias mulheres não entendem elas mesmas. E existe uma teologia para estudar quem é a mulher, onde ela se encontra, comportamento feminino. Enfim, gente, achei interessante, aprendi com esse livro aqui. Então, a credibilidade dele, né? Se você tá aqui desde o começo do meu canal, né? Quando eu falava ali sobre o feminismo, falei também sobre Timóteo, nós iremos voltar um pouco no assunto, nos primeiros vídeos aqui, né? Iremos voltar um pouco nesse assunto, porque esse livro aqui fala um pouco sobre os assuntos que foram os temas dos meus primeiros vídeos aqui do canal, falando sobre Timóteo, né? Aquela parte ali que fala, né, não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem, enfim. Então a gente vai acabar voltando de novo nesse tema, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho de novo nesse tema, porque esse livro repete. Aí eu vou aproveitar para atualizar também os vídeos, né? A qualidade de imagem já está um pouco melhor, não de áudio ainda, né? Mas a gente está se esforçando, vocês viram, né? Eu estou me esforçando para melhorar, eu juro que eu estou. Então, gente, nesse livro aqui eu queria fazer uma resenha, mas como tem várias coisas legais nele, eu vou acabar fazendo mais de um vídeo sobre ele, né? Não resenhando ele especificamente, mas com assuntos baseados nele, né? Atualizando alguns vídeos antigos também aqui do canal. Então, acredito eu que mesmo que eu foque mais no meu pessoal mesmo, fique um pouco, né? Queira ficar um pouco sumida por aqui, eu acho que não vai faltar vídeo pra vocês, porque eu posto vídeo uma vez na semana. Às vezes, quando eu acho mais viável, eu posto só shorts, porque os shorts, aqueles vídeos curtinhos, né, aqui do YouTube, eles entregam pra mais gente, né, é mais fácil de entregar. Então, acredito que eu não ficarei sem conteúdo pra cá, né? Então, vamos falar aqui sobre devocional, esse será o meu tema desse vídeo. Tentarei ser breve, já passaram-se 5 minutos. Vou tentar ser breve, tá?
Então, o que acontece? Um tempo atrás me perguntaram sobre aquele Café com Deus Pai. Ficou famoso esse livro, né? Eu descobri que existem várias edições dele, né? Eu não sabia que livro que era esse. E como eu tô sempre resenhando sobre livros aqui, né? Achei interessante falar sobre, né? Me perguntaram uma vez, foi até uma amiga próxima minha, não foi nem gente aqui da internet, né? O que eu achava. Aí fiquei feliz porque a minha opinião importava pra ela, então fiquei feliz. Mas enfim, vamos lá, gente, sobre devocionais. Você que é cristão convertido, o que é que você acha? Você acha que edifica a sua vida? Então, falando assim de mim pessoalmente, Andressa, não sei se a minha opinião importa pra você, mas isso é que funciona pra mim. Gente, eu não sou muito a favor de devocionais prontos, tá? Não sou. Por quê? Porque a nossa vida com Deus é uma vida muito pessoal. Deus, ele tem uma vida conosco, assim, de intimidade, sabe? Ele quer intimidade da gente. Então, por exemplo, ali Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele estava sempre ali diante do Pai. Vizinhos. Então ele fala, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. E nesse momento mais agonizante, mais difícil, tudo que ele queria era orar, mas ele não queria apenas orar, ele queria que os discípulos dele orassem com ele, como amigos íntimos, né? Então, o sacrifício na cruz, por exemplo, né, o sacrifício de Cristo na cruz, foi algo que foi só um Deus poderia fazer por nós, né? Então a gente não pode olhar a obra de Cristo, né, a vida de Cristo e querer seguir os seus passos completamente, porque o que Cristo fez, né, os passos de Cristo foi algumas coisas foi algo que somente um Deus poderia fazer, como por exemplo morrer na cruz e levar sobre si os nossos pecados. Então tudo que Deus tem para conosco é muito individual, muito pessoal. Então, por mais que os discípulos de Jesus orassem ali com ele, intercedessem ali com ele, que a gente sabe que isso não aconteceu, né? Eles dormiram, né? No momento mais difícil de ver, olha só, né? O que Jesus passou. E por mais que eles orassem, que eles intercedessem ali com Cristo, somente Cristo poderia morrer na cruz. Somente Cristo poderia levar os nossos pecados. Então, isso funciona para nós, isso se aplica para nós também. Então, o que Deus tem para cada um de nós é muito pessoal, né? O que Ele tem para mim não é o mesmo que Ele tem para você, não é o mesmo que Ele tem para o meu amigo, enfim. Então, é muito pessoal. Então, um livro específico de devocional que sirva para todo mundo é um pouco complicado quando se fala sobre como se fosse uma receita de um bolo, né? Não é assim que funciona a vida com Deus. É muito pessoal para cada um. Então, o que funciona para todo mundo? Vou pegar aqui para vocês que é um livro mais importante que eu ainda não peguei. Vou pegar aqui para funciona para todo mundo. A Bíblia. A palavra de Deus, ela funciona para todo mundo, porque ela é a palavra de Deus. Ela é eterna, porque foi escrita por um Deus que é eterno. Ela é infalível. Nós acreditamos que a palavra de Deus é infalível, inerrante, inspirada por Deus. Então, a Bíblia é a única autoridade que nós temos sobre nós, que ela serve para todo mundo. O eterno Deus, em sua sabedoria infinita, Ele conhece os nossos corações e Ele colocou aqui para nós apenas aquilo que seria importante para nós como ser humano, como humanidade, e algo que com certeza serve para todo mundo, né, gente? Então, uma dica que eu dou para vocês, então, de devocional, meus momentos mais difíceis, eu até falo pro meu marido, essa Bíblia veio do meu marido. Ele deu uma vontade no coração dele de me dar uma Bíblia de presente, só que já faz anos, tá? E aí eu falo pro meu marido que esse aqui foi o melhor presente que ele me deu. De verdade, gente, de verdade. Meus momentos mais difíceis, eu passei como você passa, como todo crente passa, por momentos difíceis, momentos de crise, momentos que você não sabe se você tá no caminho certo ou não. E essa Bíblia especificamente, ela me ajudou muito. E por que ela especificamente? Porque essa daqui é uma Bíblia de estudo, né? Então tem um monte de Bíblias de estudos por aí. Mas essa aqui em específico, os estudos dela foi como se eu fosse ali pastoreada pessoalmente pelo próprio Deus. Sim, gente, então nos meus momentos mais difíceis, que eu li alguns versículos e eu não entendia, eu precisava de alento, de consolo, de refrigério. Eu ia na Bíblia, e não apenas na Bíblia, mas no estudo dela. Ó. Então aqui embaixo tem o estudo bíblico, né? E o estudo dela era, assim, meu consolo, a minha edificação. Eu era edificada aqui, é como se realmente eu fosse pastoreada pessoalmente por alguém. E então, minha primeira dica para você, né, focada em devocional, é ter uma Bíblia, de preferência uma Bíblia de estudo, né? Você pode ter 2 Bíblias se você quiser, porque a Bíblia de estudo geralmente ela é grande, ela é pesada,
Tem uma Bíblia também que eu até queria, porque ela vem as confissões de fé no fundo dela. Acho que é do R6 Sproul, vou deixar aqui pra vocês. Eu vi, não sei quem que falou, não sei se... tem um canal aqui no YouTube, não lembro qual. Não foi o Feito Lipas, foi um outro canal. Acho que é alguma coisa de flor e graça em flor, eu acho, se não me engano. Que eu via falando sobre uma Bíblia. Essa daqui do R6 Sproul, ela tem as confissões de fé no fundo dela. Então, ela tem confissões de fé de Westminster, que é da presbiteriana, tem a confissão de fé batista de Londres, né? Que é a confissão de fé aqui do Brasil da Batista Reformada, mas, né, em outros países é a confissão de fé da Batista, né? E outras, né, os catecismos, né? E aí, isso no fundo dela. Só que ela é uma Bíblia dessa grossura aqui, enorme. Então, se você for ter uma Bíblia dessa em casa, o ideal é você ter uma outra Bíblia para levar para a igreja, né? Porque é uma Bíblia que é só a Bíblia mesmo, né? Não diz tudo necessariamente que ela é menorzinha, que ela é pequenininha. É mais fácil de você carregar na bolsa, até mesmo na mão. Às vezes eu carrego minha Bíblia na mão. É mais fácil de levar para a igreja, né? Do que uma Bíblia de estudo, densa, pesada, como a do R6 Sproul. Como essa também, eu levo essa para a igreja, por isso que ela tá meio surradinha assim. Mas ela é mais pesadinha, ela tem algumas confissões aqui no fundo também, tem os catecismos. Tem dicionário, além de ser de estudo. O legal dela também é que cada capítulo... Então, eu tô lendo Salmos ultimamente. Em cada capítulo você vai ver... Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Cristo, por exemplo, aqui é Salmos. Aí você vai achar Cristo em Salmos. Aqui. Aí se você for ler, sei lá, qualquer livro aleatório, que eu vou pegar aqui Jeremias. Aí você vai ver o prefácio, né, do Jeremias... Aí você vai achar lá, Cristo em Jeremias. Então, e aí ela vai te explicar aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, Cristo em Jeremias. Então, cada livro da Bíblia, eles vão mostrar como você vai encontrar Cristo naquele livro. Por quê? Porque tudo é sobre Cristo. Então, antes de eu entender a obra de Cristo, né, o sacrifício de Cristo na cruz, eu li a Bíblia como um livro de histórias. É certo você ler a Bíblia como livro de histórias? Depois de você ser convertido, talvez. Mas antes de ser convertido, não. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus que tem a função de nos santificar. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar na Bíblia é entender quem foi Cristo, a obra de Cristo, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não apenas pela fé, mas a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava lá em Gênesis, Jesus Cristo estava lá em Êxodo, Jesus Cristo estava lá em Salmos, desde o Antigo Testamento, né? Quando, por exemplo, Adão e Eva pecou, Deus fez a promessa para Adão e Eva. Que promessa que é essa? Capítulo 3 fala, é até o título da minha bio no Instagram, né? Da cabeça, do ventre da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, desde a queda, lá em Gênesis capítulo 3, Deus havia prometido o Messias. E com essa promessa, né, do Messias, é aí que é desenrolada toda a história, não apenas do povo de Deus, mas da humanidade. A humanidade esperando, aguardando a vinda do Messias. Em Romanos fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer o quê? Nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo, porque Cristo prometeu que viria novamente. Então tudo gira em torno de Cristo, desde Gênesis, ali da queda, até os dias de hoje, né? Nós estamos ainda aguardando o Messias. O Messias já veio uma vez, morreu pelos nossos pecados, ele virá novamente. Então, tudo é sobre Cristo e essa Bíblia é muito legal porque ela te ensina isso, né? É a partir daqui que a gente vai ter a base para ler outros livros, ler outras coisas, até mesmo as confissões de fé. As confissões de fé também me edificaram muito, mas tudo a partir o quê? Da Bíblia, né? Então são livros explicando a Bíblia. Então esse tipo de leitura é um tipo de leitura que eu indico para um devocional, né? Que é o que serve para mim. Então, qualquer coisa que saia daí, seja um livro de autoajuda, até mesmo, eu sou casada, não parece, sou uma menina, mas eu sou casada há 11 anos, né? Já passei da primeira década. Então, até mesmo conselhos sobre casamento. Gente, casamento é muito particular. Então, se não for sobre o que a Bíblia diz, né? Sobre Cristo, o marido ser como Cristo, que é o cabeça, né? A esposa ser como a igreja. Se não for sobre Cristo, não aconselho você seguir alguns conselhos matrimoniais, né? Principalmente desses grandes líderes aí, né? Que estão sempre aconselhando sobre casamento.
Porque casamento também é uma coisa muito pessoal, né? A mulher, né, está para o seu marido, então aquilo que Deus tem para o marido de cada uma é muito específico, né? Então, se o que Deus tem na obra do meu marido é diferente da obra que Ele tem do seu marido, então você vai ter um comportamento diferente do que o meu, porque as nossas famílias são diferentes, né? A igreja, assim como a família, é algo orgânico, é algo que não é uma caixinha fechada ali, o que é certo e o que é errado, tudo é muito orgânico, porque é a obra do Espírito Santo guiar o povo de Deus, né? Então ele tem uma obra para cada um de nós. E, né, a Bíblia fala, né, que toda dádiva, boa dádiva vem do alto, né? Então, tudo que nós precisamos está no alto, está em Cristo, né, onde Ele está sentado. Então, descartem, né? Desde já aconselho vocês, descartem livros de autoajuda e, enfim, porque o que Deus tem para nós está na palavra dele. E a partir daí, você lê livros, né, focados nisso, né? Mostrei para vocês também lá nas redes, né? Os livros que eu comprei, que serão os temas dos meus próximas resenhas, mas já vou adiantando que vai demorar, tá? Vai demorar porque eu tenho esse livro aqui para resenhar para vocês. E esse aqui tem muito conteúdo legal. Então, eu comprei Kuyper, eu falei para vocês, né? Quando eu falo lá sobre... explicando porque eu não sou católica, né? Respondendo nos comentários dos católicos, lá eu falo os meus planos para os próximos vídeos, né? Um deles era falar sobre Kuyper, Abraham Kuyper, e aqui tem 2 livros dele. Um é do Anderson Paes, falando sobre Abraham Kuyper, né? Uma biografia dele. Eu queria a biografia dele mesmo, porque pelo menos aqui no Brasil não tem traduzido ele falando dele mesmo, né? História de conversão e tudo mais. Então eu comprei aqui do Anderson Paes, né? Um resumo sobre a vida de Abraham Kuyper. E aí eu falei lá no vídeo, quando eu explico por que eu ia falar sobre Abraham Kuyper, eu explico por que eu quis falar sobre ele e tal. Já resumindo, né, adiantando, ele foi evangelizado por uma mulher, né, que fazia parte da membresia da sua igreja. Sim, ele... Não vou falar, não vou acabar contando já, então. Mas enfim, ele foi evangelizado por uma mulher. E aí, achei interessante porque eu tô sempre falando sobre feminilidade aqui, né? Então, a história dele é bem legal. E aí, porque ele foi evangelizado por uma mulher, ele escreveu alguns livros, não apenas um, mas alguns, sobre feminilidade. Então, eu tenho aqui um livro do próprio Abraham Kuyper. Esse aqui é dele, esse aqui é mais grossinho, né? Falando sobre as mulheres da Bíblia. E, gente, eu folhei assim bem rapidinho, né? É muito legal. Eu achei que ele ia falar sobre as mulheres que a gente mais conhece, né? Tipo Ana, mãe de Samuel, tipo Maria, mãe de Jesus, sei lá, Lloyd Eunice, mãe de Timóteo, mãe e avó de Timóteo. Essas mulheres que a gente conhece, Priscila, né, esposa de Áquila, essas mulheres que a gente conhece. Mas ele falou sobre todas as mulheres. Ele começa em Gênesis e ele termina em Apocalipse. Então ele fala sobre todas as mulheres da Bíblia. Inclusive as mulheres que foram más. Ele fala de Dalila, ele fala de Jezabel, ele fala de Atalia. Então, assim, todas as mulheres da Bíblia que você imaginar. Por exemplo, Quetura. Vocês sabem... Ai, eu tô rasgando meu livro. Vocês sabem quem foi Quetura? Você sabia quem era Quetura? Quetura foi a última esposa de Abraão, porque Abraão casou depois que Sara morreu. Ele casou, sim, ele casou com mais de 100 anos. E teve 5 filhos depois, tá? E ele fala de Dalila, Jeozabate. Vocês sabem quem é Jeozabate? Porque eu não sei quem é Jeozabate, irei saber. Então, assim, sensacional. E, inclusive, essas mulheres que a gente não dá muito valor, que a gente não conhece, foram importantes pro reino de Deus de alguma forma, sendo pro mal, elas contribuíram pra vontade de Deus de alguma forma, né? E aí eu tô pra chegar também. O livro de Agostinho de Hipona, que é um livro que eu gostei. Deus tem pra nós. Além desse livro aqui, eu gostaria de deixar de dica pra vocês. Confissões de Agostinho. Tô lendo agora porque, embora esse livro tenha mais de 1000 anos, eu nunca tinha lido. E esse livro aqui, gente, ele basicamente é confissão de pecados. Confissão de pecados é essencial pra nossa comunhão com Deus, né? E Agostinho vai confessando seus pecados desde o nascimento. Então, ele lembra que uma criança... um bebê, ele chora porque ele quer que os seus desejos sejam satisfeitos. E aí ele mostra como o ser humano nasce já pecador e precisa da redenção e da graça. E à medida que ele vai crescendo, desenvolvendo, os seus pecados vão ficando diferentes,
até chegar na juventude e seus pecados ficam muito piores. Ele se envolve com roubo, fornicações, enfim, até finalmente se converter já na sua fase adulta, ali pelos seus quase 40 anos. Precisamos confessar os nossos pecados, mas como confessar? Quais são os principais empecilhos da nossa confissão, né? O que nos impede de chegar até Deus? E eu gostaria de ler porque eu ainda não li e tá para chegar ainda, e esse é um livro que vai fazer parte do meu devocional pessoal. Se eu sentir no meu coração, eu irei trazer aqui para vocês uma resenha falando alguma coisa sobre, mas é algo que eu já vou focar mais para mim mesmo, né? Pro meu pessoal. E o outro também focado no meu pessoal é esse aqui, Pitiquinho, coisinha mais fofa do mundo, é um livrinho de bolso, Essência da Piedade de João Calvino. Eu nem ia comprar esse livro, gente, mas eu fui comprar esses aqui, né? E aí vi esse aqui lá de indicação, li a sinopse dele e decidi comprar. E aí fala sobre a vida do crente, fala sobre as dificuldades que o crente passa. Então, assim, perfeito para o devocional. Já fica a dica para vocês. Perfeito. Aí, ó, pequenininho, você que tem preguiça de ler, você vai ler isso aqui numa boa. Porque ele é bem pequenininho e é mais para te ajudar mesmo a entender se você está sofrendo, se está passando dificuldade, seja lá qual for, entenda que isso é normal. Nós vivemos num mundo mau, o nosso coração é mau, e não apenas isso, mas nós temos o diabo para nos atrapalhar. Então a gente precisa entender que a nossa salvação, ela foi uma obra que ela é sobrenatural. Então, assim, você não pode se salvar por um esforço seu. Você não vai se santificar por um esforço seu. É uma obra poderosíssima que foi conquistada na cruz. Então, você tem o seu pecado, você tem Satanás, você tem as pessoas ao seu redor que são usadas e influenciadas por Satanás. Você tem, assim, tudo contra você. Então, se você não tiver alguém ali batalhando pela sua fé, pela sua santificação, pela sua salvação, você não vai conseguir ser salvo, meu querido, minha querida. Então a obra de Cristo conquistada na cruz foi uma obra poderosíssima que somente um Deus, o sangue de um Deus, poderia pagar. E é isso que esse livro fala, né, sobre as dificuldades que o cristão passa, uma dificuldade normal. Então essa é minha dica para vocês, assim, a princípio, dica de livros realmente que tocaram a minha alma, que edificaram a minha vida. E esses serão as minhas próximas leituras, né? Mas que fique bem claro que estarei trazendo em breve resenha desse aqui, né? Pra gente. Então acho que vocês não vão ficar sem vídeo por aqui. Continuarei postando, sendo constante por aqui. Mas não me deixem de seguir nas redes vizinhas mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, se foi edificado, também curte, comenta. Tudo que vocês fazem aqui contribui, né? Para que o vídeo alcance outras pessoas. E é isso aí, meus amores. Um beijo pra vocês e até a próxima.